Hoje tem um assunto super especial, então. Para vocês que estão aqui para essa aula, vou dizer que parabéns, porque eu preparei um conteúdo top. A aula de hoje é maravilhosa, exclusiva para vocês que estão aqui, porque essa aula não vai ficar salva. Então, vocês vão assistir e acabou a aula, tá? Então, muito bem que vocês estão aqui para essa aula, porque eu preparei uma aula especial para quem estaria aqui no sábado, né? Então tá, Bilbao da Espanha, Costa Rica, Santa Catarina, Marrocos, Fedora, ai que legal, Fátima do Uzbequistão, ai que delícia, gente, Nigéria, alunos fluentes, John já tá por aqui também, né, que é Estados Unidos também presente, que legal, gente. Então sejam bem-vindos, todos bem-vindas. E antes de eu começar a nossa aula, quero lembrar que segunda-feira começa a Jornada do Português. Então, não deixe de se inscrever neste evento, que vai ser ótimo, 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 especialmente para vocês que já estão estudando português, que estão no caminho, estão começando, estão na metade. Vai ser muito bom. Tá? Então, aproveitem a aula, a Jornada do Português, que começa na segunda-feira. E para se inscrever, basta entrar no link que tem no meu Instagram, outros links que tá por aqui, tá bom? Bolívia, Portugal, chegando por aqui. Olha que legal, Haiti. Ai, que coisa boa. Haiti tá sempre por aqui também, né? Que coisa boa, sejam bem-vindos. Então, bora lá. Enoch Destiny, isso. Polônia. Olha, estamos longe. China, estamos longe hoje. Ai, que coisa boa, gente. Já se inscreveu? Parabéns para quem já se inscreveu na Jornada do Português, que começa segunda-feira, dia 11 de maio. Tá bom? Egito, França, Cali na Colômbia, Macedônia. Macedônia é minha família, né? Márcia Macedo, Macedônia. Puerto Rico, opa, que delícia. Romênia, Peru, Honduras. Ai, que coisa boa. Estamos, né, dando a volta ao mundo. Olha, que legal. México, muito bem. Gente, parabéns. Cuba, bom. Argentina, Venezuela, Colômbia, todos sempre por aqui, né? Itália, Itália, aluno fluente aqui, né? Tô vendo. Ai, vocês são demais. Costa Rica também. Gente, então vamos lá. O tema desta aula de hoje é... Estão com o caderninho aí? Estão com o caderninho? Então vamos lá. O tema de hoje é... Quando que a gente usa tive, tava, teve, tá, tô. O que é isso no português? Tive, tava, tô, teve. Dá uma confusão na cabeça, não dá? O que é isso? O que é isso, né? Tive, tava, teve. E aí, vocês já se confundiram com isso? Pois é, muitas pessoas me perguntam, e por isso que eu resolvi preparar essa aula para vocês com este assunto, tá? Então, vamos lá. Já tô com sede. Nossa, minha garganta, só um segundo. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do verbo estar, tá? Vamos falar do verbo estar. Qual é a conjugação do verbo estar no presente, né? Verbo estar no presente. Eu estou, ele está, nós estamos, eles estão, tá? Eles estão. Não vou falar do tu, porque não é em todas as regiões que nós utilizamos. E não vou falar do vós,
porque no Brasil não é utilizado o vós, tá? Então, eu, ele, nós e eles. O que acontece? O verbo estar no presente, na linguagem oral, a gente não fala ele completo, a gente fala somente o final, ou menos ainda. Então, eu falo, eu tô em casa hoje. Eu tô em casa. Ao invés de falar eu estou em casa, nós brasileiros falamos eu tô em casa. Ah, eu tô em casa já há muito tempo, uns 2 meses que eu tô em casa. Entende? A mesma coisa com o está, ele está. Nós falamos ele tá. Ah, ele tá em casa desde ontem. Ele tá em casa desde o mês passado. Então, ele tá. Ao invés de falar ele está. A mesma coisa o nós. E aí nós falamos só nós estamos. Nós estamos em casa já há bastante tempo. Isso, claro, vamos lembrar que é uma linguagem oral, nós não escrevemos assim, tá? Nós não escrevemos assim, é somente na linguagem oral e é informal. Mas assim, um informal muito usado, porque traz rapidez para a fala. E sempre que traz rapidez, acaba sendo mais comum, né? É o que as pessoas mais usam. Então, por isso que a gente usa muito essa forma, digamos, contraída, né? Ou melhor, comida. Eu tô na rua. Isso, eu tô na rua. Claro, no inglês também é abreviado assim na linguagem oral, com certeza, né? Tá com acento? Tá com acento. Tô com acento circunflexo. Eu tô em casa, eu tô na rua. Mas vocês não precisam se preocupar com a escrita, porque o que eu estou falando é para usar na fala. Nós usamos na fala, sim. Tudo bem? Então, eu tô, ele tá, nós estamos, eles estão. Eles estão muito cansados. Trabalharam muito, eles estão muito cansados. Perceberam? E aí a gente nem usa o nós, né? Nós usamos o agente. O agente é muito comum aqui no Brasil para falar de nós. Vocês se lembram? Então, o pessoal fala, nós brasileiros falamos a gente, né? Então, a gente está em casa, que seria nós. A gente tá trabalhando agora, a gente está trabalhando, a gente está tendo aula, não me atrapalhe, a gente está tendo aula, nós, né? Então, deu para entender? Ficou claro esta forma do verbo estar no presente, né? Estamos falando só do presente até este momento. Então, eu estou em casa, eu estou trabalhando, ele está na rua, ele está feliz. A gente está jantando, a gente está estudando, né? Eles estão trabalhando, eles estão escrevendo. Tá bom? Tudo bem? Isso é importante para vocês entenderem quando vocês escutam os brasileiros, né? Porque vocês falam, nossa, o que eles estão falando? Eles estão, né? Mas não é o tão, é eles estão. Então, tem essa diferença, tá? Tá? Tá significa o quê? Tá bem, está bem, tudo certo? Olha a forma contraída. Então, ok. Daí, nós vamos... Você pode usar essa forma pequena no WhatsApp, por exemplo, tá? Se você está mandando uma mensagem, você pode mandar um WhatsApp, que aí é normal. A gente usar essa forma contraída para mensagens curtas, né? Tudo bem. Mas só isso, tá bom? Num e-mail, nunca num e-mail isso. Só se for você não vai mandar um e-mail para um amigo, por exemplo, né? Então, e-mail sempre vai ser mais formal. E aí, vamos pegar o verbo estar novamente no imperfeito. Como fica no imperfeito o verbo estar? No pretérito imperfeito. Normal. Eu estava, né? Eu estava.
estava. Ele estava. Nós estávamos. Eles estavam. Lembrando que no português, este estava é com V, tá bom? V de Venezuela. Isso, V, tá bom? E aí, então nós temos essa conjugação. Esta é a conjugação correta. Não estou utilizando tu, não estou utilizando vós. Para simplificar, né? Para não ter tanta coisa para vocês terem que lembrar se não é usado. E então estava. Nós vamos também cortar este verbo. Na fala, nós cortamos e nós vamos falar apenas tava. Então, eu estava no supermercado hoje de manhã. Estava cheio. O supermercado estava cheio de gente. Perceberam? Então, quer dizer, ao invés de falar estava, nós não falamos assim, a gente só fala tava. O supermercado estava cheio hoje. Nossa, estava cheio de gente. Né? Eu estava no supermercado e estava cheio de gente. Então, vamos usar essa forma cortada do verbo estar. Daí, nós vamos pegar o quê? Para ele, ela, você. Você estava em casa hoje de manhã? Você estava em casa ou você saiu? Ah, eu estava em casa. Né? Que nós usamos esse tempo imperfeito, né? O pretérito imperfeito. E aí vou falar, você estava? Eu não vou falar você estava em casa, dá mais trabalho, né? De falar isso. É mais demorado. Então a gente fala tava, né? Tava. Tudo bem? A mesma coisa, nós. Aí o nós já é mais incomum a gente falar assim, nós estávamos. É possível, mas nós usamos mais o a gente. Então, a gente estava. A gente estava no supermercado hoje, né? A gente estava. A gente foi ao supermercado mais cedo, tudo bem? E aí, eles, né? Eles estavam dormindo. Ontem eu liguei para eles e eles estavam dormindo. Então, usamos esta forma cortada, somente o estavam. Tudo bem? Então, já deu para entender o tô, tá? Olha só quanta coisa, né? Então, tô, tá, tão, tava. Tudo bem? Então, quando vocês verem isso, vocês já sabem que estamos usando o verbo estar. Tá bom? No português, verbo estar. Tudo bem? E aí, gente, isso é linguagem oral, tá? Não é para escrever assim. Nós nunca vamos escrever dessa maneira. Tudo bem? É somente linguagem oral. E aí, vamos para o pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito é aquele passado simples que nós chamamos, né? Um passado simples é o pretérito perfeito. Qual é a conjugação do pretérito perfeito do verbo estar? Quem sabe? Quem começa? Quem vai começar aí? Qual é o aluno que levanta a mão? Vamos lá. Então, eu estive, olha, muito bem aqui, muito bem, tive, muito bem, muito bom. Eu estive, ele esteve, sempre com V de Venezuela, tá? Nós estivemos, eles estiveram, eles estiveram. Então, eu estive, ele esteve. Nós estivemos, eles estiveram. Certo? E aí, mais uma vez, nós vamos cortar este verbo na linguagem oral. Então, vai ficar apenas tive. Isso, tive. Passado simples, né? Então, eu falo, eu tive no supermercado ontem. Eu tive lá. Ah, eu tive na casa da minha mãe no mês passado. Né? E ele? E você? Você teve?
na casa da sua família no mês passado? Você teve? Você teve lá? Né? Ah, eu tive faz uns 2 meses já, né? E nós tivemos lá na casa da minha família, da minha irmã, já faz uns 2 meses. Nós tivemos lá, foi no Natal passado, do ano passado, né? Nós tivemos no Brasil 2 anos atrás. Então, vamos usar essa forma cortada na hora de falar, né? E eles tiveram. Eles tiveram aqui em casa ontem à noite. Vieram aqui. Eles tiveram aqui ontem à noite. Então, é o verbo estar no pretérito perfeito, ou seja, passado simples, mas de forma cortada. Não é nem contraída, né? É uma forma cortada. Corta o início, usa somente o final do verbo. Então, eu tive, ele teve, nós tivemos e eles tiveram. É assim que nós falamos. Então, por isso que daí vocês se confundem. Porque tem o tava, tem o tive e o teve, né? Tava, teve e tive. Mas vocês perceberam, então, quando usa cada um, né? O tava é o verbo estava, tive é eu estive, tudo do verbo estar, né? E teve é o verbo estar também, ele teve, tá? Só que de uma forma cortada. Tá tudo bem? Deu para entender até aqui? Tá tranquilo? Deixa eu ver, tá tudo tranquilo? Eu estive na minha vida? Não, ele esteve na minha vida. Ele esteve na minha vida. Eu tive na praia. Isso, Carmen, perfeito. Eu tive na praia neste verão. Eu tive na praia. Eu estive na Bahia. Ótimo, eu estive na Bahia e vamos falar, eu tive na Bahia. Obrigada. O que mais? Prof, mas não se confunde entre o passado simples e o imperfeito? Ai, minha bateria tá acabando aqui. Oh, meu Deus do céu. Vou ter que pegar o carregador para esse celular. Não confunde, porque a gente sabe a situação e tem situações que dá para usar os dois, né? Eu posso falar, eu estava no supermercado e eu tive no supermercado hoje, tá? Então, tem situações que nós usamos os dois, tá bom? Eu estive na casa do meu amigo, isso mesmo. Eu tive no restaurante, perfeito. Eu tô comendo pizza, muito bom. Eu tive no Brasil no ano passado. Beatriz, muito bem, muito bem. Estuve na praia com meus amigos? Não, este é portunhol, estuve, não. Eu estive, Marcela, eu estive na praia. Eu estava na montanha, muito bom, Beno. Eu estava na montanha, isso mesmo. Então, eu tive morando no México. Ótimo. Eu tive na aula da professora Márcia. Muito bem. Quando você falou a gente, o verbo não deve estar no plural? Não, o end não fica no plural. O agente nós conjugamos na terceira pessoa do singular, tá? Então, a gente esteve. A gente estava. Significa nós, estamos falando de nós, mas a conjugação é da terceira pessoa do singular. Então, a gente esteve, a gente estava, tá? A gente está. A gente está em casa agora, né? A gente está em casa. Vocês estão em casa? Nós estamos em casa. Né? Eu tô em casa e você tá em casa? Eu tô. E a gente tá. A gente tá em casa, né? Vocês estão? Eu tô.
Tá bom, isso. Se diz assim em português, exatamente, se diz assim, você tá, eu tô em casa. Você tá aí? Tô. Estamos aqui, estamos, todo mundo, a gente tá bom? A gente tá de quarentena ainda. Isso mesmo, a gente tá, Virgínia, verdade. A gente tá em casa, a gente pegou fogo, a gente somos nós, eu, vocês, ou pode ser eu com a minha família, depende, né, na situação, mas pode ser a gente. Ó, a gente tá tendo aula agora, né? Nós. A gente tá junto aqui, tamo junto. Hashtag tamo junto, né? Ó, o tamo junto. Aquele hashtag que é comum aqui no Brasil, vou colocar aqui no Facebook, no YouTube. Tamo junto, ó, estamos juntos, né? Mais cortado. Então fica tamo junto. Que significa estamos juntos. Mas, como cortamos, então fica tamo junto, né? O jeito de falar, tá bom? Ok. E aí, então, tivemos o tô, tá, tava, tive, teve. Tudo bem? Então, tá tudo bem. Agora, vamos pensar numa coisa. E o verbo ter? E o verbo ter no passado? Como é que fica? No passado simples, né? No pretérito perfeito. Vai ficar eu tive, ele teve, nós tivemos, eles tiveram. Ai, complicou agora, professora, complicou tudo. Não complicou. Não complicou. Por quê? A gente vai entender pelo contexto. Se eu falo, eu tive um carro vermelho, vocês sabem que é o verbo ter. Eu não tive tempo ontem para fazer a aula. Então, verbo ter. Então, pelo contexto, você sabe se eu estou usando o verbo estar ou o verbo ter, porque é essa conjugação certa do verbo ter. E é por isso que vocês também se confundem. Eu falo, eu tive uma namorada brasileira, né? Eu tive um namorado brasileiro. Ele teve um carro branco, né? Ela teve um carro branco, verbo ter. E isso não é contração, é a conjugação correta, certinha do verbo ter. Eles tiveram uma casa na praia. Eles tiveram uma casa na praia. Tá? Isso, eu tive uma casa. Eu tive uma casa, isso mesmo, né? Eu tive o caderninho ontem, hoje tenho. Eu tenho. Ontem eu tinha. Ontem eu tinha meu caderninho e hoje eu tenho. Isso mesmo, Eide. Ele teve uma casa, tá? Exatamente. Então, ó, eu tive, verbo ter agora, no passado simples, tá bom? Eu tive, ele teve. Nós tivemos, eles tiveram, tá? Esse é o verbo ter correto, não é contração, é a conjugação dele. E é por isso que vocês ficam confusos com tava, teve, tive, depois teve de novo, mas não confundam mais, tá? Então, por isso que vocês agora não vão mais confundir, porque vocês sabem que nós temos esse jeito de falar do verbo estar, quando usamos o verbo estar, e temos o verbo ter, que é esta conjugação dele. Tudo bem? Eu tive aulas com a professora Márcia. Isso, Codão, muito bem, muito bem. Eu tive aulas com a professora Márcia. Ah, não. Eu tenho.
Eu tenho aulas com a professora Márcia. Que isso? Eu tenho, nós temos, né, presente agora. Ótimo. Tem mais um caso, gente. Tem mais um caso ainda para vocês, para acabar com as dúvidas, tá? Nós temos o tiver. Ah, meu Deus, professora, tiver. Calma, tiver. Que é o quê? Nós temos também como o verbo ter, né, no subjuntivo. Então, eu vou usar, por exemplo, vou viajar quando eu tiver dinheiro. Verbo ter, né? Vou viajar quando eu tiver dinheiro. Se eu tiver tempo hoje, eu vou fazer o jantar. Se eu tiver tempo. Se eu tiver tempo, eu faço o jantar. Tá? Então, é verbo ter. Esta é uma conjugação do verbo ter lá no subjuntivo. Eu não vou explicar o subjuntivo agora, porque não é a situação, tá? Esse é verbo ter, Patrícia. Aí, nós temos também, então, como verbo estar, né? Também no subjuntivo. Então, seria estiver. Aí tá certo, Patrícia. Então, quando ele estiver em casa, peça para ele me telefonar. Quando ele estiver em casa, peça para ele me telefonar. Mas oralmente nós falamos, quando ele estiver em casa, pede para ele me telefonar. Quando ele tiver. E aí nós então falamos igual o verbo ter. Mas nesse caso, estamos usando o verbo estar, tá? Então, aí vocês já sabem que é o verbo estar. Também pode ser assim. Se ela estiver no trabalho amanhã, eu falo com ela. Se vocês estiverem aqui na aula, na segunda-feira, eu também vou estar. Então, se vocês estiverem, ou forma cortada, se vocês tiverem. Se vocês estiverem aqui, eu faço a aula. Se vocês não tiverem, não tem aula. Né? Mas eu estou usando o verbo estar, somente uma forma cortada. Tudo bem? Lembrando que, então, sempre você vai saber pelo contexto. Né? De acordo com o contexto, você vai falar, ah, entendi, né? Se ela tiver amanhã em casa, ou seja, se ela estiver amanhã em casa. Então, pelo contexto, você sabe o que estamos falando, tá? Você deve usar isso? Não. Eu vou ser honesta com vocês. Não acho bom vocês usarem esta forma cortada ainda, né? As formas cortadas, uma linguagem mais informal, assim, é bom para quem já está com fluência, para quem já sabe falar bem o português, aí começa a fazer umas brincadeiras, digamos, a brincar com o idioma. Para quem está aprendendo, eu não acho bom, porque é melhor vocês se acostumarem, né, com a forma correta, saber o que está falando, para depois, lá na frente, vocês mudam, tá bom? Então, é melhor aprender certinho, falar certinho, até porque o brasileiro vai entender você melhor se você falar bem certinho, tá? E depois, quando você está fluente, ou se você já é uma pessoa que é fluente, que sabe bastante de português, sabe falar, se comunica bem, tudo bem. Aí você pode ir cortando, digamos assim, na fala, esses verbos. Se não, não. A minha intenção desta aula não é para que vocês falem assim, mas é que vocês entendam isso quando a gente fala. Porque eu sei que vocês me perguntam muito isso, né? De tava, teve, tive, quando usa um, quando usa outro. Então, agora vocês já sabem, tá bom? Como se pronuncia estavam? Estavam, estavam, estavam. Tudo certo? Estiver é no passado? Não, estiver é no subjuntivo, tá bom?
tudo no subjuntivo. Outro tema de aula. Tudo bem? Isso, pode jogar com a língua quando temos fluência. Isso mesmo, Irama, tá bom? E para conquistar a fluência, o que vocês devem fazer? Participar da Jornada do Português. Começa segunda-feira, eu vou mandar no e-mail de vocês. Não vai estar aqui disponível no YouTube, não. Eu vou mandar por e-mail para vocês, para quem está cadastrado. Tudo bem, então? Gente, é isso, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido isso. Eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas, eu sei que isso confunde muito, então espero que vocês tenham gostado, aproveitado essa aula, tá? Tenham feito as suas anotações no caderninho. E segunda-feira, continuamos aqui também no desafio, às 16 horas, e começamos com a jornada, tá? E começamos com a jornada, tá bom? Tá chegando agora, ai meu Deus do céu. Então, bora lá, gente. Para se cadastrar, vou colocar aqui, olha, para vocês aqui que já tá. Eu vou colocar abaixo desse vídeo, aqui no Instagram está no meu perfil, tá bom? Deixa eu achar aqui, peraí. Jornada. É fluente.com.br/jornada, tá? Para se cadastrar. Deixa eu colocar aqui no link, ó. No YouTube. Pronto. Já tá aqui. Tá bom? Não vou tomar mais o tempo de vocês. Vou deixar vocês descansarem. Obrigada. Para receber o e-mail, se cadastre no link que está no meu perfil aqui no Instagram. Abaixo do meu nome tem o link. Tá bom? Gente, obrigada por vocês estarem aqui com mais essa aula. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês que estão aqui todos os dias com o caderninho na mão, estudando mais português, se esforçando cada dia mais para aprender essa língua maravilhosa, certo? E estou aqui à disposição, tá bom? Aproveitem, aproveitem mesmo. E semana que vem já começa mais e mais conteúdo, desafio e jornada. Não percam. Tá bom? Obrigada para vocês, então, Beno. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. E até segunda-feira. Ótimo final de semana para vocês. Bom descanso, bom descanso. Obrigada por estarem aqui. Segunda-feira a gente continua, tá? Vejo vocês segunda-feira, então. Um beijo, gente. Beijo, beijo. Até lá. Tchau, tchau.